nos ajude. Em nome do Senhor Jesus, uma boa noite a todos os irmãos e irmãs. Estamos começando aqui pela Convenção Goiás, a nossa quinta aula desse projeto de treinamento para liderança. E hoje, em especial, nós vamos falar a respeito da identidade do líder. Eu sou antenado, a importância de nós estarmos antenados aqui na presença do Senhor. Eu gostaria que a diaconisa Cleide levasse a Deus dessa oração, diaconisa. Apresente a nossa vida, apresente aqui a convenção e todos os alunos que estão participando com a gente, por favor. Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento nós nos apresentamos diante de Ti, ó Pai, e pedimos a Ti a Tua bênção para essa aula, Pai. Usa, Senhor, a vida do pastor Rogério, que vai estar ministrando, Senhor, essa aula para nós, meu Pai, e abra o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus, para que assim, ó Pai, nós possamos sim, em nome de Jesus, nos tornarmos líderes antenados, Senhor, e possamos, ó Deus, trabalhar na Tua obra, conforme a Tua vontade, conforme o querer do Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para que através da liderança, Pai, essa igreja possa crescer, ela possa prosperar, Senhor, em todos os sentidos, meu Deus. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, diaconisa. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Mais uma vez eu agradeço a presença, a participação de vocês. Pastor Maté, estamos sendo pedido aqui para a gente o link da Examinai. Eu não sei se o senhor já passou aí pelos WhatsApps para eles compartilharem. Agora chegou o meu aqui. Dá um feedback ao pessoal que está esperando aí para receber também. Não sei se o senhor mandou para todos. Nós estamos ainda recebendo pessoas dentro do nosso link aí. E daqui a um pouquinho, em nome do Senhor Jesus, nessa conexão, WhatsApp, YouTube, Facebook, Examinai. E aqui pelo Zoom, essa turma especial que está reunida aqui pelo Zoom. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos começar então, em nome de Jesus, essa quinta aula de hoje, essa aula especial que fala a respeito de nós sermos antenados aqui. É importantíssimo que um líder, que um servo do Senhor, ele esteja antenado, ele esteja conectado aí a essas situações odiernas, esse sobe e desce dessa política, da questão social, da questão espiritual e, evidentemente, da questão intelectual, que é importantíssimo para que nós venhamos participar e também estarmos atentos para essas mudanças que são sempre necessárias aí, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, eu vou começar essa aula. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma informação, aqui pelo nosso bate-papo também, fique ligado, fique atento, participe com a gente aí, tá certo? E se quiser fazer alguma pergunta, nós vamos ter um tempo oportuno para que ela seja feita, ok? Abraço para quem está lá na Examinai, a diaconisa Cleise, a diaconisa Dinaí, o Dinei, Antônio Freitas, a Elienay, Luzineri e tantos outros conectados ali. Sejam sempre muito bem-vindos, tá bom? Sempre sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou antenado, ele fala, e tem esse texto que se encontra aqui em Atos 17, a partir do versículo 23 e o 22 e o 23. E diz o seguinte: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois eu andando pela cidade, observei cuidadosamente os objetos de culto, e eu encontrei um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu vos anuncio. Olha, eu só interromper essa transmissão para dizer para vocês aqui a importância
de nós estarmos conectados, a importância de nós termos aqui a nossa mente e o nosso coração conectados naquilo que o Senhor ele tem para nós, aquilo que ele tem para nos dizer, aquilo que ele tem para esclarecer para cada um de nós. Paulo era uma pessoa, era um servo de Deus que tinha um conhecimento profundo e estava profundamente antenado aí às coisas da sua comunidade e até nas outras comunidades aonde ele participava, ali onde ele estava, aí é onde ele se encontrava. Observem, em nome de Jesus, observem e vamos trabalhar nessa informação aqui para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, tá bom? Qual o objetivo? O objetivo é mostrar ao estudante que o líder precisa se manter informado de tudo o que se passa à sua volta. Ele precisa estar atento, ele precisa estar informado, ele precisa estar conectado. Ele precisa conhecer o seu tempo na sua geração e liderar essa geração, nem a passada e tampouco a próxima geração. Ele tem que liderar essa geração. Então, você está antenado, você está buscando a modernidade dentro dos aspectos de comunicação, de liderança. Não é para você liderar para o futuro, é para você liderar aqui para o presente, para você se informar, para você estar atento, para você estar, como é que a palavra diz, odiernamente atento, tudo o que está ao seu redor. E nós, como estudantes, precisamos entender esse aspecto importantíssimo da nossa vida. O que é que você entende por ser uma pessoa antenada? O que é que você considera uma pessoa antenada? Quem que gostaria de participar com a gente? E nesse aspecto de Paulo, eu vou dar aqui uma pequena palavra a respeito da situação de Paulo. Ele estava ali em Atenas, né? Ele estava lá em Atenas, andando por Atenas, e a Bíblia diz que ele estava andando, ele passeou pela cidade. Era uma cidade, além da Grécia toda, ser extremamente idólatra. Atenas era o centro ali praticamente da adoração, ainda é hoje, um aspecto ainda um pouco mais filosófico, mas ela adorava naquela época uma quantidade tão grande de deuses que eles tinham medo, de verdade. Os atenienses, os gregos, tinham medo de ter algum deus que eles não conhecessem e por não conhecerem, eles não prestarem culto a ele. Então Paulo, andando pela cidade, encontrou um altar e nesse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Essa palavra desconhecimento, ela é uma palavra muito importante para o grego. Na verdade, ela é depreciativa para o grego, porque a palavra mais importante para o grego e no grego é a palavra conhecimento. O conhecimento para eles é mais importante até do que os outros sentimentos que nós hoje aqui no Ocidente a gente preza, como o amor, como a amizade, como outros sentimentos, como a empatia, a gratidão e tantas outras aqui. O grego ele enfatizava o conhecimento. Paulo estava andando pela cidade, encontrou esse altar e desse altar, como ele era uma pessoa conectada, como ele era uma pessoa que estava antenada, aquele tempo, o que foi que ele fez? Ele chamou a atenção para si por alguma coisa que os atenienses eles faziam. Ele não entrou com uma crítica, ele não entrou com apedrejamento, ele não entrou com uma advertência. Ele podia ter muito bem ter feito isso, como Jonas foi mandado para fazer lá em Nínive. Aqui o tempo é diferente. Paulo precisava pregar o evangelho, não empurrar aquelas pessoas, não afastar aquelas pessoas. E como foi que ele atraiu aquelas pessoas? Ele atraiu aquelas pessoas falando com elas através
de algo que ele conhecia e elas não conheciam. Vocês entenderam qual é o contexto? Ele diz: vocês adoram um Deus que não conhecem e eu o conheço. É exatamente esse Deus que eu conheço é que eu vos anuncio. Então o grego queria saber o que é que Paulo sabia que eles não sabiam. O que é que Paulo conhecia que eles não conheciam. E por um bom tempo Paulo pregou e eles ouviram aquilo que ele dizia e ele cumpriu o propósito dele, que era exatamente o evangelho ser pregado naquele lugar, o evangelho ser ministrado naquele lugar. Então, você conhece alguma pessoa antenada? O que é que você me diz aí? Alguém gostaria de abrir aí o microfone e dizer se conhece alguém que tem esse aspecto, alguém que tem essa habilidade, que tem essa astúcia, que em vez de criticar, que em vez de apedrejar, no momento certo ele abre a boca e fala assim de uma maneira sábia, que ele apresenta com eloquência o evangelho do Senhor, sem expulsar as pessoas, sem afastar as pessoas dele. Alguém gostaria de dar essa palavra para a gente? Alguém gostaria de participar? Dos que estão aqui com a gente? Pastor Matéia, alguém está escrevendo alguma coisa aí na Examinai? Pastor, começaram agora. Então deixa eu seguir aqui, aí quando o senhor quiser alguma coisa escrita aí, o senhor me avisa, tá bom? Só me chamar que eu interrompo aqui, ok? Ok. Então vamos lá. Nós temos aqui alguns aspectos dessas pessoas que são antenadas. Nós temos aqui no Gama Academy, que é um site que trabalha com lideranças de diversos aspectos, ele fala a respeito do novo normal e do líder desse novo normal. Então veja se você se enquadra e veja o que é que você precisa fazer para se enquadrar. Primeiro, a liderança do ano 2021, ela pode ser capacitada pela empresa. A empresa que contrata hoje, ela pode dar uma condição para aquela pessoa se tornar um líder. A igreja que precisa de uma pessoa não vai chamar um pastor para ensinar ele a ser pastor. Na verdade, nós reconhecemos quem é e nós levamos a ordenação por aquilo que a pessoa já faz. Então, precisa estar ligado. Às vezes você tem um desejo de ser um diácono, por exemplo, mas você quer atuar como diácono depois que a igreja te reconhecer. E, na verdade, a igreja reconhece aqueles que já atuam, aqueles que participam diretamente. Ele deve estar sempre acessível. Olha só, é difícil a gente encontrar você? Quando a gente precisa de você, a gente consegue a tua participação, a gente consegue a tua atenção, a gente consegue que você colabore, né? Entrar em ação. Olha que coisa diferente. Você pastor precisa... Rogério. Sim, pastor. Pessoal aqui na Examinai, por exemplo, Diácono Fidelcino está dizendo que o pastor amador é um líder antenado. Olha que bênção. E é verdade mesmo, o pastor amador dá de 10 aí até nos pastores mais novos, pastor, que não conseguem se adaptar às novas tecnologias. O pastor amador está online aí, quando não é na Examinai, ele tem a live dele lá, está ensinando, isso é maravilhoso. Ele não vai mudar, hein? A Elinai, ela está dizendo o seguinte: uma pessoa antenada é aquela que está atenta a tudo. Isso, muito bem. Aquilo que está ao seu redor. Observa o passado. Tem gente aqui, irmãos, que não consegue largar o passado. Ah, mas foi sempre assim, mas foi sempre assim. Ah, pastor, mas o senhor vai mudar esse banco de lugar, mas esse banco está aí há 40 anos. Esse vaso não pode ser trocado. Essa cortina foi a minha avó que doou. Não façam isso, irmãos. Antenado é você estar vivendo no presente. O passado, ele tem que ser uma referência. O futuro, ele tem que ser um propósito, um objetivo. Mas nós vivemos aqui, entendeu? Reconhecer o esforço que o seu time faz, que a sua equipe faz. Receber feedbacks, ouvir o que as pessoas... Nós, às vezes, queremos só aplausos.
Alguém diz, olha pastor, a mensagem foi muito boa, mas o senhor está demorando um pouquinho para terminar, o senhor está com dificuldade de concluir a sua pregação. Olha, a lição bíblica foi maravilhosa, mas tem muita gente falando a mesma coisa, se atropelam na argumentação. Tem pessoas que querem receber um aplauso, mas a crítica eles não querem receber. Às vezes as críticas piores que eu recebi foram as que foram melhores para eu mudar. A gente cresce com crítica, a gente cresce com as pessoas nos empurrando para frente. Muito elogio, às vezes, dificulta. A gente já está fazendo uma coisa boa, mas dificulta que a gente faça alguma coisa melhor. O que a gente está fazendo, que a gente faça melhor. Número 6, continue no seu aprendizado. Eu digo para os pastores aqui da Convenção Goiás, em praticamente todas as nossas reuniões, o dia que você parar de aprender, você também deve parar de ensinar. Você deve parar de ensinar. Às vezes a gente se alimenta muito com a pregação dos outros colegas, isso é maravilhoso. Mas a Bíblia tem que estar sempre diante de nós. Um bom livro não substitui a Bíblia, mas um comentário bíblico, algum livro que foi escrito baseado na palavra, que tem um contexto da palavra, que o autor é um autor verdadeiramente convertido. Nós precisamos continuar aprendendo as línguas. Eu não sei o grego, eu não sei o hebraico, mas você pode ler a sua Bíblia na linguagem de hoje. Você tem a versão corrigida, atualizada, a reformada, você tem a Bíblia em diversos idiomas, você pode aprender isso aí. Não fique parado, continue no seu aprendizado. Continue antenado, continue ligado, senão o tempo vai passar. Você imagina se nós não conseguíssemos nos adaptar a essa nova tecnologia? As igrejas estariam fechadas e nós estaríamos distantes um do outro. Nós estamos com 22 pessoas aqui. Quantas pessoas tem aí, pastor Ematé, com o senhor? Nós estamos com 28. Olha, 28 pessoas, são 23 agora, acabou de entrar mais uma pessoa aqui. Nós estamos juntando esse povo, vai ficar gravado aí com o pastor Ematé, vai ficar gravado aqui, depois eu vou colocar lá no YouTube. Nós tivemos o culto ontem à noite, pela minha soma, aproximadamente 3.500, 4.000 pessoas foram alcançadas. Como que nós vamos conseguir passar por essa época tão difícil sem que a gente esteja conectado com o que está acontecendo lá fora? A gente precisa entender e precisa se adaptar, precisa melhorar, precisa crescer. Mantenha-se informado. Nossa Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas nós precisamos nos informar, assistir os noticiários, assistir as informações. Nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar ligados aí no que está acontecendo fora. Os nossos jovens não aguentam mais uma palestra demorada, sem que haja um dinamismo, por mais que as informações sejam verdadeiras, por mais que as informações sejam bíblicas, por mais que as informações sejam preciosas e sejam importantes. A forma como a gente vai ministrar, ela precisa ser adaptada, ela precisa ser melhorada. Não podemos transformar os nossos cultos, os nossos hinos, não podemos transformar as pregações, o estudo. Eu vou bater muito nessa tecla do estudo da lição, irmãos. Nós estamos estudando essa lição agora, uma igreja para a cidade. Algumas pessoas estão deixando de frequentar as escolas bíblicas por causa da dificuldade que as pessoas estão tendo de ministrar o estudo da lição. A lição não acaba nunca mais. É a primeira pergunta e todo mundo tem que participar e todo mundo tem que responder. Não atinge o objetivo, então não adianta bater nessa tecla. Vamos participar, vamos transformar isso que é a palavra de Deus. É doce como o mel e como o licor dos favos. É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Mas nós precisamos de pessoas capacitadas para ensinar. Líderes essenciais, líderes modernos, líderes antenados. Nós precisamos disso. Nós precisamos fazer isso. Uma liderança em 2021, ela precisa de muita segurança.
As pessoas precisam olhar em nós e precisam saber que nós sabemos para onde nós estamos indo. Passar essa confiança para as pessoas. Por isso, na hora de responder, na hora de pregar, nós precisamos estar capacitados para fazer isso. E temos sabedoria, e temos humildade para dizer, olha pastor, hoje eu estou escalado aí, mas hoje eu não tenho condição, porque eu não me preparei. Não vá lá de qualquer jeito, e nem vá lá para você deixar tudo na mão do Espírito Santo, não. Ele te deu sabedoria, ele te deu entendimento para você buscar, para você ler. Numa hora que você não está esperando, alguém chama você, alguém interroga você, ou você é pego ali para falar em um velório, ou você é pego para falar de improviso ali para algum jovem ou para algum grupo, é outra história. Aí o Espírito Santo vê que você está preparado, mas que você não tinha o que dizer. Aí ele te usa como instrumento. Aí ele fala. E quando você abre a sua boca, sai a palavra dele. A palavra dele. Mas eu vou tirar isso aqui só um pouquinho, que eu quero falar olhando para vocês. Poucas vezes a Bíblia chama alguém de maldito. Poucas vezes. Mas eu quero lembrar um texto que ela diz que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Pastor, eu não estou preparado, me perdoe, na próxima a gente supre aí a necessidade. Vocês entenderam, irmãos? Não estou preparado. A pessoa, ela é observadora, né? O irmão Diácono Eliabe está dizendo aqui, já eu vou chegar lá. Ela tem que observar. Essa pessoa, ela tem que ter um plano de ação, metas semanais. Aonde ela quer chegar? Nós estamos falando com líderes aqui, meus amados. Pessoas que têm capacidade de liderar. Não é qualquer um, não, que nós estamos falando e nós estamos interagindo. Não é qualquer um, não. São pessoas que têm esse desejo de participar e a gente tem uma alegria muito grande em poder ajudar essas pessoas, treinar essas pessoas, capacitar essas pessoas. É o que nós estamos fazendo aqui. Seja autêntico. Olha só. Seja autêntico. Não é aquela pessoa que não é a pessoa que ela usa dizendo que ela é sincera e ela fala o que ela quer. Não, isso não é autenticidade, não. Isso é maldade, isso é malignidade. Você usar da sua liderança para você oprimir as pessoas, para você magoar, para você ofender, para você humilhar, tá certo? Isso não é autenticidade, tá certo? O Kleber está dizendo aqui, o líder antenado, ele está sempre disposto a aprender e saber ouvir, pois ele sabe que o mundo sempre está em constante mudança e evolução. Perfeito! A Bíblia, ela não é nem antiga e nem moderna, ela é eterna. Ela está procurando homens eternos para transmitir essa verdade. Nós não podemos viver no passado. Pelo amor de Deus, saia de lá, desapega desses costumes, de onde você senta, de como tem que ser, porque não pode haver mudança. Meu irmão, me perdoe a sinceridade, mas você vai ser atropelado por essa geração. Essa geração que está vindo aqui, que é a geração do presente, ela não vai ouvir você, ela não vai parar para ser liderada por você. Você vai ter que correr atrás dela. Correr atrás dela. O Ministério Jovem, olha, pediu para eu gravar um vídeo aqui para colocar lá no Instagram. Todo dia, essa semana, alguém vai gravar um vídeo e vai colocar no Instagram. É a maneira que eles têm de alcançar o público jovem. Gravei o vídeo ontem de madrugada para não faltar com eles. Mandei, o Igor está fazendo a edição. Eu não sei se ele já colocou lá, se ele não colocou, daqui a pouco ele vai colocar. Fique atento, meu irmão, senão o tempo passa e a gente fica nessa situação que não vai para frente, não vai para trás, e a igreja cresce, a igreja desenvolve, e a gente não muda,
A gente não muda, tá certo? Cuidado aí com essa intenção de querer crescer baseado só no que você sabe. Não, os seus liderados, eles vão crescer até a altura que você crescer. Você parar de crescer, eles param também. Esteja sempre conectado, esteja em equilíbrio com aquilo. Olha, Paulo deu um exemplo maravilhoso. Irmãos, Paulo podia ter chamado todo mundo de idólatra, podia ter chegado lá quebrando estátua, jogando coisa no deuses para tudo quanto é lado. Ele tinha autoridade para fazer isso. Era um servo do Senhor, era um apóstolo. Mas ele preferiu ganhar o coração daquelas pessoas ali. E ele ganhou. Ele ganhou a atenção delas. Ele ganhou o ouvido de um grego, meu amado. O ouvido de um grego é para você chamar a atenção dele. O que foi que o Espírito Santo fez com Paulo? Eu conheço esses aí que vocês adoram sem conhecer. Então ele ganhou a atenção. Ele foi autêntico, ele não se afastou da palavra, mas ele contextualizou. Como foi que ele fez isso? Ele estava andando no meio da cidade. Ele andou pela cidade. Ele conheceu os costumes. E o Espírito Santo fez com que ele andasse para ele pegar alguma coisa para que o Espírito Santo pudesse usar. E usou maravilhosamente, poderosamente bem. Busque as características que formam uma liderança competente. Compre livros. Procure livros. Se você tem um livro bom que você não tem condição de comprar e seja útil para a igreja, fale com a gente. Ontem um jovem disse: pastor, eu estou precisando de livros para ler. Eu falei: se esse livro for útil para a igreja e a gente puder comprar, a gente não tiver na nossa biblioteca, a convenção compra. Você passa uma tarde aqui com a gente, estudando, pesquisando. Não dá para levar o livro para casa, mas vai lá, leia. Tem uma biblioteca boa lá, comentários bíblicos, tem dicionários originais da palavra, a gente tem lá. Lições antigas que você pode recolher delas, ensinamentos para pregações, para palestras, tá bom? Não fica desantenado não, companheiro, senão você vai ficar para trás e aí a gente vai buscar uma liderança e a gente infelizmente não vai conseguir encontrar em você. Eu sinto muito, mas essa é uma realidade e muita gente está ficando para trás. Para ter uma boa liderança, você precisa, eu estou falando do Gama, tá, irmãos? Essa academia aqui, que tem um site na internet, é deles essa palavra aqui, não é desse estudo não, eu peguei para complementar. Especialize naquilo que você faz. Você é um líder de jovens, você é um líder de mulheres, de crianças. O que você leu? Qual foi o último livro que você leu dentro dessa área que você está? Qual foi a última palestra que você assistiu? Online tem centenas e gratuito, cursos e mais cursos para você fazer. Seja decidido, seja apaixonado, seja um visionário, seja positivo, generoso, um mentor que nós conhecemos no meio evangélico como um discipulador. Seja corajoso, resiliente, passe pela prova dando glória a Deus, passe pela luta, enfrente as batalhas, senão você não vai conseguir liderar. E seja confiante. No nosso grupo de estudo, que você está agora, você acha que tem alguém que você considera com essas características? Agora há pouco a gente ouviu algumas respostas aqui. Se essa resposta for positiva, descreva alguma atitude dessa pessoa que a torna antenada. Se você tem alguma característica dela, escreva aqui no comentário. Se você não quiser abrir o seu áudio para falar, escreva aí que a gente vai ler. Pastor Matéia, se tiver alguém aí que queira participar, coloque aí as características dessa pessoa que você considera antenada e a gente vai passar para você. A gente vai ler aqui ao vivo essa resposta aqui pelo nosso chat aqui do Zoom, e o pastor Arimateia lá pela Examinar. E fique à vontade, pastor Arimateia. Deixa eu seguir aqui.
a maioria de nós tem uma grande tendência ao comodismo, à inércia e às preferências pessoais. Olha, irmãos, quanta coisa a gente tem que abrir mão, meu companheiro. Quantas coisas a gente tem que abrir mão para a gente poder estar à frente de um ministério, à frente de uma sociedade, à frente de um ministério, à frente de uma igreja. Quantas coisas nós precisamos abrir mão. Então, nossas preferências pessoais têm que ficar em segundo plano. Não pode ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, fazendo o que a gente quer fazer. Não pode. Não pode. O fato de sair do nosso mundinho exige grande esforço e determinação. Sair de dentro da caixa, sair de dentro do que eu aprendi para eu fazer aquilo que é novo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer algo que não é bíblico, mas fazer o que é bíblico e fazer diferente aquilo que é bíblico. Atualização, nós vimos isso. Essa lição hoje ela tá muito mais próximo da realidade do que nós precisamos, do que nós imaginávamos. Nós precisamos de sermos modernos naquilo que é eterno. Comunicar de uma forma moderna aquilo que é bíblico, aquilo que é eterno. Nós precisamos fazer isso. Essa comunicação, esse meio que nós utilizamos, esse meio que nós usamos aqui para comunicar, ele precisa ser diferente. Ele precisa ser diferente. Nós precisamos agir de uma forma diferente. Nós precisamos tomar uma postura e verificar a nossa liderança costumeiramente, certo? Quando a gente fala de mundinho, é do nosso individualismo. De mundinho é do nosso individualismo. Nós precisamos sair desse individualismo. Precisamos mudar a nossa maneira de nós administrarmos, da maneira de nós estarmos conectados com os nossos irmãos e nossos amigos. Nós precisamos fazer isso, tá certo? Nós precisamos ter essa consciência de que a nossa vida ela não pode estar da maneira como que a gente imagina que ela esteja, que seja a melhor maneira possível. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos abrir mão daquilo que a gente para a gente ser cada vez melhor, fazer cada vez melhor aquilo que a gente faz. Ouça em nome do Senhor Jesus e tome uma postura diante daquilo que você está vivendo, a maneira como você está vivendo, a forma como você está vivendo, em nome do Senhor Jesus, e vamos mudar esse aspecto que é tão importante da nossa vida, é tão importante do nosso viver. A maioria de nós precisa sair do seu mundo, sair desse lugar aonde está conectado os seus desejos pessoais, a sua vontade pessoal, tá bom? Nesse aspecto que se destaca uma pessoa antenada, ela procura sempre estar bem informada, ela procura estar ligada nos acontecimentos à sua volta, ela procura conhecer a sua geração e busca ser relevante na sociedade onde está inserido. Você vê quando o povo de Israel saiu lá do Egito e o Senhor disse que eles iriam vagar pelo deserto, e realmente vagaram durante 40 anos. Quem foi que liderou aqueles jovens na entrada da terra prometida? Josué e Calebe. A gente não vê Josué e Calebe às vezes como líder de jovens. Já lembra deles quando eles tinham 40 anos, quando eles tinham 80 anos, 85 anos, mas foram eles que lideraram aquela geração do deserto que entrou na terra prometida. Eles eram líderes, eles eram os líderes. E o Senhor chamou Josué e disse: olha, o meu servo Moisés está morto, eu preciso de você agora. Ser forte, ser corajoso. Ser corajoso. Agora você vai ter que aprender a lidar com jovens, para você liderar jovens. Então,
Nós precisamos ser relevantes na nossa sociedade. Eu ouvi essa pergunta sábado no estudo da lição: que importância teria a sua igreja? O que é que a comunidade sentiria se a sua igreja fosse fechada lá no bairro onde ela está? O que é que significaria para ela? E eu pergunto para você que é líder: o que significa, o que é que significaria você sair da igreja onde você está agora? Que falta você faria nessa igreja se sábado que vem, quando as igrejas abrissem, você não voltasse mais? Será que as pessoas elas estariam, elas sentiriam a sua falta? Que importância teria o seu ministério para essas pessoas ou para a igreja que você congrega? Muito cuidado e muita atenção. O que é que a Bíblia nos diz? Que a base de toda a lição demonstrada de forma bem clara, quando o apóstolo Paulo, antenado e estratégico, ele transmite o conhecimento do Evangelho, nós já falamos sobre isso, de uma maneira relevante e atraente. Não é apenas a verdade que nós temos que pregar, nós temos que atrair as pessoas para ouvir a verdade, não expulsá-las da igreja. Olha, aqui a gente não se veste assim, aqui a gente não fala assim, aqui não é graça e paz não, aqui é a paz do Senhor, aqui a gente não dá bom dia, boa tarde, boa noite não, aqui é a pessoa não é nem crente, nunca foi numa igreja. E aí a gente quer fazer que em 2 cultos elas sejam convertidas, e às vezes nós temos 20 anos e nós ainda não fomos totalmente convertidos a essa verdade bíblica. Muito cuidado, meu amado. Muito cuidado. Paulo transmitiu com relevância, mas ele transmitiu aquela relevância atraindo o povo para ouvi-lo. Antes de falar publicamente, Paulo andou pela cidade. Ele analisou, foi aquilo que o Eliabe falou agora há pouco. Ele observou, Diácono Eliabe disse que o líder é o que observa as coisas acontecerem. Ou tem alguma coisa errada acontecendo, mude. É o líder da igreja, converse conosco. É uma liderança que você não tem autoridade sobre ela, fala para nós. Nós vamos arrumar isso aí, nós vamos ajeitar isso aí, nós não vamos deixar, por causa de um grito, a gente perder uma boiada. Tem pessoas que não têm mais alegria, irmãos, de congregar. Nossos cultos têm sido diferentes, mas para o lado negativo. Do lado negativo. Analise isso e com sabedoria nos ajude. Consegue fazer um link do dia a dia das pessoas. Ele pegou, ele conheceu aquelas pessoas. Às vezes nós queremos pregar para pessoas que a gente não conhece. Para realidades que a gente não conhece. É muito longe da nossa compreensão. É muito longe daquilo que a gente sabe. Acho que tem alguém com áudio ligado. Já achei, já está mudo. Desculpa, irmãos, a gente sempre pede para o áudio estar desligado exatamente por causa desses atrapalhos aí. Tá bom? Vamos voltar aqui. O líder tem que ser observador. Precisa estar antenado e precisa estar em constante observação. Paulo ensina que para ser antenado é necessário ser um observador. Andando pela cidade, observei cuidadosamente os objetos do culto que vocês fazem. E achei ali, olha, alguém que eu pudesse pegar e falar. Mais do que dizer que a pessoa está errada, é dizer o que é certo para ser feito. Não podemos acusar a pessoa e condenar porque ela está errada. O nosso papel é trazer para a luz, para a verdade. Dizer que está errado, todo mundo sabe dizer. Mandar para o inferno, todo mundo sabe mandar. Eu quero ver você ser uma pessoa que conecta essa pessoa a Deus e a igreja de uma forma eficaz. Assim como o apóstolo, nós também temos um grande desafio de transmitir o Evangelho de Cristo de uma forma estratégica e eficaz. Porque, olha lá,
Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi, pois, junto aos seus pais, e aí ele viu a corrupção. Porque Davi foi tão relevante para a sua geração, de acordo com Êxodo, com Atos 13, 36. Por que Davi ele foi tão relevante ali para a sua geração? Por quê? Vocês observaram o que o texto diz aqui? Olha o que ele diz aqui o texto. Porque ele serviu conforme a vontade de Deus. Ele serviu de acordo com a vontade de Deus. E ele foi relevante aonde? No seu tempo. No seu tempo. Ele foi tão relevante no seu tempo que até hoje para nós serve aquilo que ele ensinou. Olha só, ele não estava amarrado ao passado e nem preocupado com o futuro. Ele foi relevante no tempo onde ele estava. E foi tão relevante lá que essa mensagem da verdade que ele pregou serve para nós até hoje. Até hoje essa verdade, ela serve para nós. É tempo de procurarmos agir com mais relevância onde Jesus tem nos colocado. Seja na escola, faculdade, trabalho, igreja, qualquer outro lugar. Devemos ser antenados e sempre pregar a palavra, estando preparado a tempo e a fora de tempo. Não temos tempo para estar preparado. É tempo e fora de tempo nós precisamos estar preparados. Esse é o nosso grande desafio. Sair da nossa zona de conforto e se atualizar. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Nos atualizarmos, observar, estar atento às pessoas que estão ao nosso redor. E assim de uma maneira estratégica e contextualizada. É a verdade, mas uma verdade contextualizada. Nós vamos anunciar com eficiência as riquezas do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O que é que a globalização ela está fazendo conosco? O que é que nós estamos fazendo com a globalização? Né? Será que os nossos celulares eles são os suficientes para nós nos comunicarmos? Será que aquilo que eu já estudei é o suficiente para eu transmitir de fato, de verdade, uma palavra? Será que é mais atual aquilo que eu estou pregando, ou a forma como que eu estou pregando? Será que as pessoas estão ouvindo uma verdade que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo de uma maneira tão ruim, tão triste, que não está chegando no coração delas essa verdade? Será que não é isso que eu estou passando? Tem uma história de um homem, a história de um homem que ele chega lá na sua igreja, um pastor, ele chega lá na sua igreja e ele observa na igreja que na frente da igreja apareceu ali um circo. Chegou um circo lá, Rogério. Rogério Pires está até com um fonezinho ali, chique demais. Ontem eu vi você estudando lá, escola para pregadores, não é isso? Feliz com você, meu xará. Estuda mesmo aí que a gente precisa de novos pregadores aí. Com certeza absoluta. Estuda mesmo. Chegou um circo bem no canto da igreja. E a igreja vazia, o altar sem lágrimas, um louvor fraco, frio, e quem chegava quente lá saía morno, era uma tristeza sem fim. A pregação, que misericórdia. Nem a mulher do pastor, nem os filhos dele não aguentavam mais ouvir aquilo lá. E um dia todo mundo foi embora, o pastor ficou na frente da igreja e o circo também fechou. E quando ele viu, o dono do circo era o palhaço. O palhaço estava passando na frente da igreja e ele pegou e chamou lá o palhaço e disse: olha, me diz uma coisa aí. Sou pastor dessa igreja aqui e a gente prega a verdade, a gente fala a verdade, a gente procura viver a verdade, mas não dá quase ninguém mais vem aos cultos.
esse rosto seu é uma pintura, não é de verdade. Tudo que acontece naquele circo lá é mentira. Você é uma mentira. Você conta uma mentira. As pessoas aplaudem você. Tem sessão domingo, 10 da manhã, 4 da tarde, 8 da noite. Como é que pode isso? E o palhaço olhou para ele e disse: sabe o que é, pastor? Eu já vi uma vez também no seu culto aqui, talvez você não se lembre de mim, mas acontece que eu prego uma mentira, mas eu prego ela como se fosse verdade. As pessoas acreditam naquilo que eu estou dizendo. E o Senhor prega uma verdade, mas o Senhor prega com mentira. O Senhor prega com tristeza, prega com desânimo, prega sem se preparar. Olha, irmãos, o que é que nós estamos fazendo daquilo que o nosso Deus deixou? O Evangelho eterno. O Evangelho eterno está nas nossas mãos. A responsabilidade de pregar e de liderar essa geração é nossa. A gente não pode de forma nenhuma nem se negar a fazer isso, nem fazer de qualquer jeito. Nós não podemos. Qual tem que ser o nosso compromisso? Eu me comprometo a ser relevante no contexto social no qual eu estou inserido, procurando assim ser antenado com a minha geração, essa geração agora, para anunciar de maneira contextualizada, estratégica e eficaz o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Evangelho, meus amados, significa boas novas. Evangelho significa boas novas, são boas notícias que nós precisamos dar de maneira contextualizada, de maneira diferente, sem inventar, sem ser ridículo, sem ser esquisito. Nós fomos chamados para sermos diferentes, sal e luz, mas não esquisito, tá certo? Só que a gente não pode ficar para trás e também falar como se falava, vestir como se vestia, pregar como se pregava há 10, 15 anos atrás. Os nossos jovens estão ligados aí, às vezes na hora de uma pregação, eles estão analisando o que você está dizendo e a gente mistura Zaqueu com Noé, e mistura Eva com Raquel, e é uma confusão de quem subiu na árvore já foi Elias, e é uma confusão. Muito cuidado com isso, porque esses jovens hoje, eles estão ligados, estão conectados, eles assistem filmes, eles leem bons livros, eles se comunicam de uma forma mais dinâmica. Muito cuidado com a forma como você vai falar com eles, com a forma como você vai se apresentar para eles. Não com gírias, essa loucura toda que eles... Não é isso não. É o Evangelho que é eterno, pregado de uma forma que você esteja conectado ao que é atual. Fale de coisas atuais. De coisas atuais. Tem um monte de visitantes na igreja. Meu amado, não fale do nome de Deus, como se escreve, o tetagrama, que é maldito, que é isso, que é aquilo, ou sobre o sábado, ou o pessoal que come carne de porco que está aí atrás. Eu já fui em culto evangelístico eu já fui, que o pregador falou de outras religiões e a igreja estava cheia de pessoas que não eram da nossa igreja, que não eram evangélicos. Sinceramente, se eu fosse uma visita, eu confesso para vocês que eu teria levantado e eu teria saído, de verdade. E eu não era uma visita, eu senti muito de não ser uma visita. Eu ia pedir para beber água e de lá já ir embora. Perguntar onde é que é o banheiro, ali fora. E dali já pegava minha mulher, meus filhos e ia embora. Porque as pessoas são humilhadas, as pessoas são maltratadas. A fé que elas têm, às vezes, elas só têm aquela. Aquela é a verdade delas, não é, pastor Fábio? Aquela para eles é a verdade. Se eles estão errados, é na nossa igreja, que prega a verdade, que eles têm que entender. Eles não têm que ser maltratados na entrada. Não é assim que se fala, não é assim que se veste, não é isso que se come. Às vezes vem um visitante e dá bom dia.
é você dar a paz do Senhor. Olha, irmãos, entre nós isso funciona, mas para quem está de fora, isso parece uma arrogância, e realmente é. Dá bom dia? Bom dia. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Te dou bom dia e espero que você receba a paz de Cristo no seu coração. Seja bem-vindo. Em vez de botar uma pedra. Vocês são, a maioria que está aqui, é líder, sabe disso, a dificuldade que a gente tem de levar uma pessoa para dentro da igreja. Quando ela vai visitar, você diz, não, essa música a gente não canta aqui. Esse instrumento aí é do diabo. Essa maneira com que você se veste está errada. Esse cabelo que você pintou, que você cortou. Amado, ela está vindo como um doente procurando um hospital. E nós, como médicos, que representamos o médico dos médicos, nós dizemos para ela que ela tem que procurar um outro lugar para se curar. Não. Quem precisa de médico não é o são, é o doente. Só que ele precisa encontrar um lugar para que ele possa se curar. E a Igreja Adventista da Promessa, aqui na Convenção Goiás, especificamente, ela se propõe a ser esse lugar. Vem cultuar com a gente, vem ouvir uma música que vai tocar no teu coração, vem ouvir uma pregação que vai tocar no teu coração. Um dia eu lembro de um rapaz que convidou um amigo dele para ouvir o príncipe dos pregadores, o Spurgeon. Esse cara vai lá, eu tenho certeza que você vai mudar a tua vida, você vai se impressionar. E ele sentou lá atrás, ouviu a pregação, e aí quando foi no final, o amigo dele para pedir aquele feedback, disse assim, e aí, o que é que você achou? Ele falou, cara, maravilhoso, impressionante, extraordinário, que homem fabuloso. Ele disse, eu não falei que você ia gostar do pregador? Ele falou, não estou falando dele não, eu estou falando do Jesus que ele pregou. Do Jesus que ele pregou. Esse tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o nosso foco. Nenhuma aula dessa você vai ouvir que tem que pregar menos a palavra. Ao contrário, pregue a palavra, mas o nosso desejo é que ela seja pregada com sabedoria, ela seja contextualizada, quer seja no meio de uma praça, no meio de jovens que estão jogando uma bola, para lá, se você for falar com eles, vai falar sobre o quê? Sobre sábado? Sobre abstinência? O que é que você vai falar? Um monte de pessoas dentro do aniversário e pedem para você fazer uma oração. Ah, você é crente, né, Dulcilene? Você é crente, Ione? Você é crente, Cleise? Você é crente, Cláudio? Faz uma oração por nós. Não, eu não vou orar porque nessa mesa aqui tem bebida. Deus tenha misericórdia de nós, meus amados, e nos ensine a caminhar de acordo com o querer dele. Nossa próxima aula, na semana que vem, pastor Arimateia, eu sou ancorado, tá bom? A aula de hoje, eu sou antenado, e na próxima aula, eu sou ancorado. Se eu fosse você, eu não perderia essa aula, tá bom? Deixa eu voltar ao vivo lá com o pastor Arimateia. Você me ouve aí, pastor? Tranquilo, pastor. Estamos aqui antenado. Antenado. Que é isso? O pastor Arimateia é o homem das antenas agora. Está no YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. E a Examinai está alcançando uma quantidade imensa de pessoas. Glórias a Deus por isso. Eu quero abrir 5 minutos que nós temos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, se alguém quiser fazer uma colaboração, se alguém quiser fazer aqui um posicionamento. Não sei se o Kleber escreveu aqui outra coisa. Pessoal aqui na Examinai está parabenizando a aula. Diaconisa Cléo, Diácono José Carlos, Edvilson, Agnaldo, todos parabenizando aí o tema e a aula ministrada, pastor. Amém, glórias a Deus, glórias a Deus. Ontem nós estávamos na live, assim que terminou o culto lá do Vila Nova, a diaconisa Cléo mandou lá uma mensagem
Eu li, diaconisa, para todo mundo lá que estava do grupo de louvor, e no final batemos uma foto exclusiva lá para ela, pelo carinho e pela atenção. Muito obrigado aí. Estão antenados, é a igreja do Jardim Madrid participando aqui, a minha igreja do meu coração. Deus abençoe todos vocês que estão ao vivo aí com a gente. Deus abençoe. Kleber, você quer falar, diácono? Ou você quer que eu leia aqui o texto? Pode ler sim. Diz aqui, olha, não tem como ser um líder antenado se não abrir mão da religiosidade e as preferências pessoais. Isso tem atrapalhado muito o desenvolvimento da liderança. É isso aí. Tem atrapalhado e muito, tá certo? E muito. De repente, alguém aqui de Goiás, como diz o Kiko, não vai com a minha cara. Companheiro, Deus colocou a gente para trabalhar junto, entendeu? E se você não for com a minha cara, eu vou te dizer aqui ao vivo, você tem que procurar um outro céu para você ir. Porque se eu for para esse céu que eu estou querendo ir, eu vou passar 1000 anos lá e depois nessa terra aqui, uma eternidade. E eu não sei se Deus vai mudar essa minha cara aqui, mas tomara que você se acostume com ela agora e vamos abrir mão de quem nós somos, de verdade. Abre mão de quem a gente é, para que a glória do Senhor seja manifesta na igreja de Cristo Jesus. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, né, Cléber? Não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, é a palavra de Deus. Enquanto a promessa estiver caminhando sob a luz e a direção do Espírito Santo de Deus, nós estamos firmes aqui e vamos continuar batendo nessa tecla aí. Alguém mais gostaria de participar? Nós temos diácono, diaconisa. Diga, companheiro. Então, a questão da humildade, né? Eu acho que todo líder antenado, o servo de Deus cristão, ele precisa ser humilde, né? O negócio da liderança, a pessoa pegar a liderança para querer passar em cima dos outros ou querer mostrar um poder intelectual. O conhecimento ele não é para isso, né? O conhecimento na obra de Deus é para ele edificar vidas, salvar vidas. Eu estou aplicando de qualquer outra forma que não seja com essa finalidade, ela é maligna, é diabólica e não compensa, né? Não há nenhuma louvor aí nisso, né? Não há louvor nisso. Quando eu aplico qualquer um desses conhecimentos, eu posso ser um líder antenado. Se eu não aplico isso em favor da obra de Deus, eu vou estar sendo um líder ultrapassado, né? É verdade, é para glorificar a Deus. Olha, um grande líder, você não vê o Nabucodonosor ali, ele adorando a Deus, ele servindo a Deus, raramente você vê uma palavra boa em relação a Deus. Mas um dia ele estava ali olhando, provavelmente os jardins da Babilônia, né? Que até hoje são considerados os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O que foi que ele viu? Ele olhou aquilo ali, disse: eu fiz isso. Sabe o que foi que ele virou? Ele virou um bicho, comendo grama, cresceu cabelo, cresceu pelo, cresceu unha. 7 anos. 7 anos. Você imagina que loucura? E às vezes você vê gente nessa situação e você não sabe por que ele está sofrendo tanto. Porque ele não deu glórias a Deus. O que eu sei tem que ser para a glória do Senhor. Não é para humilhar, não é para bater, não é para... Não, tem que compartilhar para fazer as pessoas crescerem. O meu papel, eu sempre digo no Madrid, o meu papel é fazer com que vocês realizem o ministério de vocês com eficiência, com graça, com dinamismo, né? Com dinamismo. E a gente tem visto isso acontecer. Glórias ao Senhor Jesus. Pastor Rogério. Osilete, pastor. Está dizendo aqui, olha, que maravilha esse curso, parabéns à Convenção Goiás, que nós líderes sejamos antenados para a glória do Senhor Jesus. Diga aí, companheiro. Aqui o diácono José Carlos está compartilhando com a gente aqui o seguinte: se estivermos antenados nos acontecimentos ao nosso redor e ligados na palavra de Deus, Ele nos usará como sal e luz nessa geração.
É isso aí, é a palavra que é trazida, né? A Bíblia, o que é que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que com uma maçã de ouro, numa bandeja de prata, é a palavra que é dita ao seu tempo. Não é nem a verdade, é a verdade dita ao seu tempo. Então, até aquilo que você tem que dizer, tem tempo, tem hora e tem modo de você falar, tá certo? Diácono Eliabe está dizendo aqui, olha, Deus nos ajude a fazer a diferença em meio dessa geração e ser ousados e usados. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Matéia, aqui nós estamos concluindo, eu estou recebendo informações aqui do Igor, Ministério Jovem, que está acabando agorinha o nosso vídeo, o vídeo que foi passado para a gente fazer. Daqui a pouquinho você pode procurar, não sei se ainda hoje, mas pelo menos amanhã você procura lá no Instagram do Ministério Jovem e você vai ser com certeza edificado com as palavras que serão colocadas lá, tá bom? Pastor Matéia, volta aqui com a gente e faz aí pra gente essa oração final. Eu não sei se tem mais alguém que gostaria de participar, mas o nosso horário já venceu aqui. Obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Quarta-feira, deixa eu dar esse aviso, pastor Matéia. Quarta-feira nós vamos ter aqui uma programação muito especial, que ela é uma chamada aqui que a gente está fazendo para vocês, que é a respeito, deixa eu ver só se eu acho aqui, é a nossa live do Ministério Diaconal da Convenção Goiás, junto com o Ministério Jovem, né? O Ministério Diaconal, junto com o Ministério Jovem da Convenção Goiás e também o nosso ministério, a nossa junta de missões da Geral. Nós vamos estar juntos aqui nessa live muito especial. Você que é nosso companheiro aí de oração, de intercessão, de busca da vontade de Deus para a sua vida, deixa eu fazer aqui essa chamada rapidinho para compartilhar com vocês aqui. É muito importante que você esteja ligado nessa quarta-feira, uma live muito especial, e essa live aqui vai falar sobre a solidariedade. Ela tem como tema aqui o samaritano online. O que é ser um samaritano online? Como você pode ajudar? Você que é chefe de família, você que é empresário, você que tem 1 quilo de alimento não perecível ou tem uma oferta em dinheiro que possa ajudar. Quarta-feira, às 20 horas, nós queremos estender esse convite para todos os nossos irmãos e amigos que estejam participando com a gente. Obrigado, pastor João, que está com a gente ali. Deus abençoe grandemente a palavra. Que você não assistiu a pregação do pastor João ontem lá no Vila Nova, procure aí o YouTube da Convenção Goiás, Promessista de Goiás, ou então a live Examinai, e assista, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Pastor Matéia, faça para a gente aqui o encerramento com uma oração, e o pastor Fábio nos despede com a bênção apostólica no nome do Senhor Jesus. Amém. Tem um comentário aqui na Examinai do diácono José Carlos que eu achei interessante. Queria finalizar refletindo com vocês sobre o que ele postou aqui. Ele disse o seguinte: ser antenado como cristão é estar na cova dos leões e saber que o nosso Deus pode fechar a boca dos leões e glorificar o nome do Senhor e todos pelos seus feitos eternos. Glória a Deus. Maravilha. Amém. Então, queridos, é um prazer. Tivemos aí a felicidade de aprender um pouquinho mais sobre algumas qualidades do líder, desta feita aí do líder antenado. E uma das coisas que eu achei muito interessante aí, quando eu estava meditando aqui na aula ministrada aí pelo pastor Rogério, é que uma das qualidades que eu acho do líder antenado é que ele sabe que todas as coisas não dependem só dele. Em primeiro lugar, todas as coisas só acontecem
se esse líder antenado estiver debaixo da mão gloriosa de Deus. Esse é o segredo. Aí todas as coisas acontecerão segundo a vontade de Deus e no seu tempo. Vamos orar então, pedir para que Deus nos dê sabedoria, nos dê condição de, numa época tão difícil, tão estranha, né? Vivemos tempos tão estranhos. Ninguém, talvez, dos que estão aqui, ou na Examinai, ou aqui no Zoom, ninguém imaginava viver uma situação como essa que nós estamos vivendo. Verdade. Muito bem, irmãos. É uma situação que, infelizmente, a gente não pensou, não imaginou, mas estamos vivendo. Que nossa oração agora seja para que Deus nos ajude a estar atento àquilo que Ele quer fazer através dessa situação. Então, que nossa atitude, que nossas perguntas sejam, Senhor, o que Tu queres fazer através desta situação toda que o mundo está passando? E aí, sem dúvida alguma, como bons cristãos, como líderes antenados que precisamos ser, nós iremos captar a vontade de Deus, porque nada acontece sem um propósito. E isso que estamos vivendo, eu creio, tem um propósito de Deus. Amém. Ore comigo, por favor. Pai querido, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome por Teu infinito amor e por Tua graça, Senhor. Nós Te louvamos, meu Deus, porque sabemos que todas as coisas, Pai, vêm de Ti, dependem de Ti, e que o Teu nome seja glorificado, meu Deus, por tudo. Obrigado pela aula de hoje, pelo pastor Rogério, pelas palavras que, através do Teu Espírito Santo, Tu colocou em seu coração, em sua mente, e Ele pôde ministrar para nós nesta noite, Senhor. Ajuda-nos a ser o líder que Tu queres que nós sejamos, e não aquilo que nós achamos, ou aquele que nós achamos que precisamos ser, Senhor. Ajuda-nos a ser o líder que Tu queres que nós sejamos para os jovens, para os irmãos, para a igreja, para a comunidade, Pai, que está sobre a responsabilidade de cada um de nós. Em nome de Jesus. Não poderíamos deixar de pedir também, Senhor, perdão pelas nossas falhas, porque temos falhado, sabemos disso, Senhor. Mas estamos aqui, humildemente, pedindo Teu perdão, Tua misericórdia e a ação gloriosa do Teu Espírito para nos ensinar a caminhar e a conduzir a menina dos Teus olhos, que é a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós louvamos e Te glorificamos. Amém. Amém. Irmãos, para a gente receber essa bênção apostólica, deixa eu pedir para você aí fazer um desafio simples, para você ligar a sua câmera, porque aí eu queria gravar bater uma foto nossa aqui, de quem está com a gente aqui ao vivo. Quem pode ligar? Eu vou bater, vou tirar um print aqui também da Examinai com o Zoom junto, viu, Baston? Ah, ótimo, joia. Está aí o Eliabe, Eliene, Kleber, Rogério, Dulcilene. Quem pode abrir mais? Se puder abrir, eu agradeço. Tá certo? O crente, ele gosta de... Isso, Robson, Osiele, olha, irmã Rosângela, Pai Senhor te agoniza, um abraço pro Tocantins. Parabéns, pastor, a aula foi maravilhosa, gostei muito, aprendi muito. Amém, que bom que vocês estão gostando e estão aprendendo, pra gente é uma alegria. Olha, Lindomar, tá chovendo aí, Anápolis, Lindomar? Tá sem o seu áudio. Eunice, Deus abençoe. Tá chovendo fraquinho, pastor. Tá chovendo. Tá bom, só para saber que aí chove mais do que outra coisa. Pastor. A chuvinha tá bom. Pastor, vou bater essa foto aqui enquanto ninguém vai, o restante não vai abrir. Quem tá com a câmera aberta dá um sorriso, depois eu falo. Acho que o pastor João entrou para. Olha, a pastora Matéia tá lá. Esperar só mais um pouquinho, acho que o pastor João entrou com uma câmera aí para ele sair na foto também. Ah, sabia? Sorri aí, pastor João. Ô, pastor, eu estava aqui pelo computador, estava sem câmera, ou seja, sem câmera aqui, pastor. Amém. Mais uma foto, vamos lá então. 3, 2. Amém. Pastor Fábio, sua bênção, meu pastor, em nome de Jesus. Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua igreja para sempre. A paz a todos.
Amém, amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.